Bom, estou aqui ainda com o nosso projetinho aberto, tá? É o mesmo, eu só apaguei ele, aquelas paredes que havia feito, né? Aquelas duas paredes diagonais e a outra que encostava aqui, mas é o mesmo projeto. E outra ferramenta interessante que nós temos é a ferramenta de cotagem de pontos, né? Como é que eu posso extrair alguma informação de algum ponto? Então eu vou abrir aqui, ó, a minha planta de terreno, tá? Então essa aqui é a nossa planta de terreno, eu vou só aproximar aqui um pouco mais da nossa casa. E é o seguinte, nós temos lá na aba de anotar, quando nós clicamos em qualquer cota, ele ainda tem aqui esses três últimos comandos, né? Que é a elevação de ponto, a coordenada de ponto e a inclinação de ponto. Então esses três últimos comandos aqui, ó, são referentes ao ponto em si, tá? Eles também são selecionáveis aqui na própria aba de anotar, são esses três últimos aqui, ó. Então vamos lá, vamos aqui ao primeiro, elevação de ponto. Esse aqui é a leitura altimétrica do projeto. Então a partir desse comando a gente consegue fazer uma leitura, nota os meus valores ali mudando, ó, a cada ponto qual que é a altura em relação ao ponto zero do projeto. Então eu tenho aqui a minha cumieira a 7,47, tenho o meu beiral lá, a parte mais baixa do beiral a 6,07, então tem 1,40 m aqui de diferença, né, de um para o outro. Ó. E ainda teria, né, as cotas de terreno também, se eu tivesse aqui algum terreno desenhado. Tá? Como eu não tenho nenhum terreno, então ele não mostra aqui. Mas se eu mudar lá para minha planta de nível 1, apaguei aquelas cotas que nós havíamos feito, eu também posso selecionar, ó, a cota de cada um dos pisos. Então eu tenho esse aqui que está negativo, menos 5, depois tenho esse aqui que é o meu nível 0, e aí a própria escada também vai elevando. Ó. Então todos os pontos que a gente clicar, ele vai nos dizer qual que é a altura do ponto. Aqui quanto à barra de opções, não temos muita coisa, nós temos esses dois primeiros botões, que é a chamada de detalhe e o ombro. E o ombro só tem influência quando eu tenho a chamada de detalhe ligada, tá? Então se eu desligar o ombro aqui, ó, nota, né, que eu faço a minha chamada de detalhe, que é essa setinha para dizer da onde é que eu estou fazendo a leitura, né? Mas se não tiver o ombro, ele não faz aquela quebra da linha. O ombro é aquela quebra da linha. Então coloco aqui, ó, faço a linha e nota que o meu símbolo ainda continua sempre na horizontal, tá? Então isso aqui é interessante. Com o ombro ele faz essa quebra, sem o ombro ele não faz a quebra. Se eu desligo a chamada de detalhe, ele automaticamente já desliga o ombro, porque significa que não vai fazer a quebra, né? Não vai fazer uma chamada. Aí eu posso só dizer para que lado que eu quero colocar a cota. Se é para a direita ou se é para a esquerda. Inverso da posição do mouse. Então eu vou voltar lá novamente na nossa planta de terreno, né? E vou colocar aqui também, ó, só para a gente começar a trabalhar, porque aqui vai dar para a gente fazer os outros pontos. Então eu tenho meu ponto aqui do beiral e tenho também o meu ponto lá da cumieira, né? Poderia colocar aqui alguns intermédios se eu quisesse, mas são pontos de inclinação, então não vale muito a pena ficar colocando esse tipo de ponto. Ponto de coordenada também vai levar em consideração o ponto zero, e o ponto zero, a origem do projeto está aqui, ó. Então tá, este pontinho aqui, ó, esse pontinho azul que a princípio só vai aparecer na planta de terreno, porque nos demais ele fica escondido, mas ele vai ser sempre o cruzamento aqui, ó, desses símbolos. Então nota que ali é meu ponto zero, ó, norte 0, leste 0, tá? São símbolos de norte e leste. Mas a maneira que eu começo a deslocar aqui a posição em relação a este, ele começa a me dar valores, por exemplo aqui, ó, este menos 8,68. Então tenho 8 metros de distância entre este ponto e este ponto. E o norte é a mesma coisa, ele está passando aqui, ó, negativo. Né? Seria mais fácil se ele trocasse os símbolos, né? Colocasse oeste e valor positivo e sul valor positivo. Mas enfim, aqui também dá para a gente entender que valores negativos significa sul e oeste. Valores positivos, nota que o norte já está ficando positivo, então já consigo fazer aqui uma pontuação, uma coordenada do ponto, né? E assim eu poderia clicar em cada um deles, né? E fazer uma locação a partir de pontos de coordenadas geográficas do meu projeto.
Eu acho que só esse símbolo aqui que poderia ser um outro diferente, né? A gente poderia carregar aqui um outro símbolo diferente. Você pode estar criando isso, né, depois pessoalmente, mas aqui o que o Revit oferece é o mesmo símbolo do nível. E eu acho que fica meio confuso. E por último, o comando de inclinação de ponto. O inclinação de ponto, ele nada mais faz do que marcar uma superfície inclinada, dar a direção da inclinação e o valor dessa mesma inclinação. Então nota que essa aresta aqui, ó, do beiral não tem inclinação, e ele já diz ali nenhuma inclinação. Bom, todos eles obviamente são possíveis de serem configurados. Então vamos clicar aqui, ó, começar pelo nível. Então nível de ponto, que é este, e aí eu posso entrar no editar o tipo, configurar valores de texto, assim como nós podíamos fazer com as cotas normais, tá? É a mesma configuração. Então nota que eu tenho aqui, ó, tem um pouco mais, né, de opções aqui embaixo, mas a parte principal aqui, ó, é exatamente igual. Então tem fator de largura, sublinhado, itálico, negrito e tamanho do texto. Então o tamanho do texto aqui eu posso vir e colocar o mesmo 1,5 mm. Vou aplicar, ele já ficou menorzinho. Posso mudar aqui também o formato de unidades. E tenho aqui embaixo algumas opções de prefixo e sufixo também. Você pode estar experimentando aí, né, ver, não tem muito mistério, tá? O importante mais é aqui em cima, que a gente pode configurar. E novamente na parte gráfica, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. Porque ele não tem aqueles parâmetros de alteração dos valores de medidas aqui dessas peças. O que eu consigo fazer é sim trocar a seta de chamada de detalhe aqui e trocar este símbolo. Só que aí eu tenho que ter outros símbolos carregados no meu projeto. Neste momento eu tenho aqui, ó, 3. Então eu posso colocar a cruz, que é esse pontinho aqui, só uma cruz sem a circunferência. Eu acho que esse aqui faria mais sentido para ser a simbologia do ponto de coordenada. E tem ainda esse outro aqui, exterior preenchido, né, que é uma setinha que poderia ser a minha cota de nível, né, de elevações aqui, ó. Então cota de elevação. Então vamos deixar por enquanto esse mesmo aqui. Esse treinamento eu não vou ensinar como criar esses símbolos, mas você pode estar vendo outro treinamento, que é onde eu mostro isso, tá bom? Mas é isso. Então a gente pode escolher aqui setas de chamada de detalhe, que são aquelas mesmas pontas de seta que nós configuramos lá para as cotas. Inclusive vai aparecer aqui, ó, o meu diagonal de 1,5 mm, que foi aquele que nós criamos no vídeo passado. E enfim, é isto. Tenho também aqui as cotas de coordenadas de ponto. Então eu posso também estar editando elas. Nota que são as mesmas configurações. Posso entrar com valores de texto, cores, símbolos, tá? Então aqui talvez faça mais sentido colocar esse símbolo de cruz, né? Fica uma coisa um pouco mais discreta. De repente colocar uma cor mais forte. Essas espessuras aqui já fazem mais referência aqui à minha chamada de detalhe. Então se eu trocar aqui os valores, ele não vai interferir naquela cruz, porque a cruz em si, ela é uma medida tirada a partir do símbolo aqui, ó. A espessura dela é tirada a partir desse símbolo. Então nota que não fez nem diferença aqui na cor, só mudou o texto. Posso trocar aqui também o valor do texto, colocar ele um pouquinho menor. Vou aplicar. Já tenho ali outros valores. E por último, a inclinação de ponto. Então a inclinação de ponto também vou selecionar entre eles. Vou editar aqui e também tem algumas configurações. Agora nota que a inclinação de ponto, ele não traz o símbolo aqui embaixo. Ó. Ele traz sim, é uma chamada de detalhe, né? Porque ele considera que a própria seta em si, ela é uma chamada de detalhe. Então eu posso vir aqui e trocar, por exemplo, a seta, né? E ele vai trocar essa seta aqui, passando para outra. Tá? Então se você fizer um desenho um pouco diferenciado, tiver um outro tipo, né, de simbologia, ele mostra então dentro aqui dessa seta de chamada de detalhe, ele troca a ponta aqui utilizando uma ponta de seta daquelas que a gente já havia configurado. Tenho por último aqui também as questões de texto, que é da mesma forma. Eu pessoalmente não gosto desse tipo de indicação de inclinação, unidade por milhar. Eu gosto daquela de porcentagem. Então eu venho aqui
peço para ele usar as mesmas configurações do projeto, que é o percentual com uma casa decimal, ok, aplico e já fica mais interessante. Então 30%, 30%.